Bom, galera, então vamos lá. Vamos agora dar continuidade. Vamos ver aí agora operações com radicais. Galera, olha só para dar uma relembrada, uma pincelada aí, tá bom? Olha só, galera, eu só posso somar um radical se eles forem iguais, tá bom? Eu só posso somar se eles for igual. Só que tem um detalhe, olha só. Se eu tenho uma raiz de 3 e vou somar com a raiz de 3, isso não é raiz de 6 não, tá bom, galera? Quando a gente vai somar um radical, os radicando tem que ser igual. Então, olha só, raiz de 3 mais raiz de 3, isso me entrega 2 raiz de 3, tá bom? Isso acontece para a mesma coisa se os radicais eles forem, se a gente estiver fazendo a subtração, tá bom? Se eu tiver aqui, por exemplo, ó, 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. O que acontece? Se os radicais for igual, então eu estou permitido, eu tenho permissão para somar ou subtrair, tá bom? Então, olha só, radicais são iguais. Opa, então agora, ó, 5 menos 2, 3. Então, isso aqui é o quê? 3 raiz de 2. Vamos lá fazer com a soma? Se eu tiver aqui, ó, 7 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. As raízes são iguais, então eu posso somar ou subtrair, né? Então, vem aqui, ó, 7 mais 3, isso me entrega o quê? 10 raiz de 5. Isso é só para a gente dar uma relembrada, tá bom, galera? Então, se os radicais for iguais, você pode somar ou você pode subtrair. Professor, ó, lembrando que quando não tem nada na frente, galera, sempre tem um escondido aqui, tá bom? Então, 1 mais 1, 2. Então, ficou 2 raiz de 3. Então, olha só, professor, e se por um acaso eles for diferente? Nesse caso aqui, olha só, galera, se eu tiver aqui 9 raiz de 3 mais 5 raiz de 2, por exemplo. Ou seja, se eles forem diferentes, galera, vocês não fazem nada, tá bom? 9 raiz de 3 mais 5 raiz de 2 é 9 raiz de 3 mais 5 raiz de 2, tá bom? Agora, né, a gente já sabe como que faz para somar e subtrair. A gente pode somar ou subtrair se os radicais eles forem iguais. Mas e na multiplicação, galera, como é que funciona? Se eu tenho aqui, ó, raiz de 4 vezes raiz de 3, aí já funciona um pouquinho diferente. Não importa se eles são diferentes. O que eu devo fazer? Eu multiplico aqui os meus radicandos. 4 vezes 3, 12. Então, isso aqui é a mesma coisa de raiz de 12. Isso acontece mesmo se eu tiver números fora. Olha só, se eu tiver aqui, por exemplo, 4 raiz de 3, que multiplica aí 5 raiz de 2. Isso é a mesma coisa que 4 vezes 5, 20. 3 vezes 2, 6. Tá aí, tá bom? Então, olha só, na multiplicação você pode multiplicar, tá bom? Só não esquece, galera, se os índices aqui forem diferentes, aí você não pode fazer nada, tá bom? Mas como aqui os índices são iguais, ó, são raízes quadradas, então eu posso ter uma permissão para multiplicar de fora com de fora e de dentro com de dentro. De fora com de fora, de dentro com de dentro, tá bom? Ah, professor, mas e se tiver uma divisão? Se eu tiver aqui, ó, 9 sobre raiz de 9 sobre raiz de 4. Como é que fica isso daí? Olha só, se eu tenho duas raízes, uma em cima da outra, o que eu posso fazer? Eu posso colocar tudo dentro de uma raiz só. Pode ficar raiz de 9 sobre 4, certo? E isso me entrega o quê? A raiz de 9 é o quê? 3. E a raiz de 4, 2. Olha só que legal. Ah, professor, mas e se por um acaso as raízes não for exata? Não tem problema, você deixa como raiz mesmo, olha só. Se eu tenho aqui, ó, raiz de 8 sobre raiz de 7
Isso daqui é a mesma coisa que eu colocar o quê? Raiz de 8 sobre 7. Pronto, e finaliza aqui, tá bom? Então, olha só, já vimos aí como é que faz para somar, subtrair, lembrando que os radicais têm que ser igual. E na multiplicação, não necessariamente elas precisam, tá bom? Nem na multiplicação e nem na divisão. Mas o que que acontece, galera? Olha só. É bem provável que a questão ela não vai te dar assim bem mastigadinha igual tá aqui não, tá bom? Ela pode te dar uma situação mais ou menos assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, raiz de 50 mais raiz de 8. Vocês sabem que isso aqui não pode ser somado, não desse jeito. Então, o que é que você tem que fazer? Você sabe que só pode somar se os radicais for igual. Então, como você pode, né, deixar isso daqui igual? Simplificando. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vamos simplificar aqui, ó, o 50, depois vamos simplificar o 8, tá bom? Então, olha só, 50 por 2 me entrega 25, certo? Aqui só é simplificado por 5, que fica 5 por 5, que fica 1. Já simplifiquei o 50. Vamos simplificar o 8 agora. Por 2, que fica 4, por 2, que fica 2, e por 2, que fica 1. Galera, o que que acontece? Os dois aqui, ó, tá vendo? São raiz quadrada. Se é uma raiz quadrada, eu tenho que agrupar de 2 a 2, porque quando não tem nada, aqui fica o número 2. Então, vamos agrupar aqui, ó, os que forem iguais, tá bom, galera? Então, aqui, ó, tem um 2, 5 aqui, aqui eu tenho um 2, 2. Então, aqui é a mesma coisa aqui. Olha só, raiz quadrada de, tá vendo aqui? 2 agrupadinho, 5 ao quadrado, vezes esse 2 que ficou sozinho. Tá aí. Isso aqui tá ao quadrado, né? Vamos fazer com 8 aqui. Raiz de esses dois aqui está agrupadinho, porque é uma raiz quadrada, vezes esse 2 que ficou sozinho. Se eu tenho um índice igual ao expoente, eu posso cortar. Então ficou como? Esse 5 aqui que estava ao quadrado vem para fora, sobrando quem lá dentro? O 2. Ó, o 8. Esse 2 estava ao quadrado, cortou. Esse 2 vem para fora, sobrou quem lá dentro? O 2. Então o que que acontece, galera? Tá vendo que agora eu tenho aqui, ó, os dois, tudo com raiz de 2, agora eles estão iguais. Então, se está igual, agora eu tenho permissão para somar. Então, como é que vai ficar? 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2. Mais raiz de 8 é a mesma coisa que o quê? 2 raiz de 2. 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 é a mesma coisa que 7 raiz de 2. Tá aí. 50, raiz de 50 mais raiz de 8 é a mesma coisa que 7 raiz de 2, tá bom? Olha só, vamos dar mais algum exemplo? Vamos pegar, vamos lá, olha só, vou colocar aqui como exemplo, raiz de 75 menos raiz de 27. Né? Vamos colocar aí, vocês sabem que essas raízes aí, elas não são exatas. Então, olha só, primeira coisa, galera, vamos simplificar, que vocês sabem que não pode somar aqui porque os números estão diferentes, os radicais estão diferentes. Então, vamos simplificar aí para ver como é que a gente deixa isso daí, tá bom? Vamos simplificar primeiro esse 75. Vamos lá, 75. Não é simplificável por 2, mas é por 3, que me entrega 25. 25 não é por 3, mas é por 5, que me entrega 5. 5 por 5 me entrega 1. Vamos simplificar agora o 27. 27 por 3, que me entrega 9. Por 3 de novo, que me entrega 3. Por 3, que me entrega 1. Então tá aqui, galera, olha só. Os dois estão simplificados. Como é a raiz quadrada e vocês sabem que aqui já tem um 2 escondido, então eu vou agrupar de 2 em 2, ó. Aqui 2 em 2. Só que eu só posso agrupar, galera, os que for igual, tá bom? Então como é que vai ficar isso daqui? Aí fica raiz quadrada de, ó, como tá ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado vezes esse 3 que está sozinho. Olha só esse 75, a raiz de 75 é a mesma coisa que 5 ao quadrado
vezes esse 3 que está sozinho. Certo? Agora o que eu faço? Expoente igual índice, corto. Esse 3 vem para fora, ó. Esse 3 ficou lá sozinho. Esse 5 vem para fora e esse 3 ficou lá sozinho. Opa, então aqui você percebeu que agora eu tenho os radicais agora tudo igual? Então agora eu posso fazer o quê? Eu posso subtrair. Então a raiz de 75 é 5 raiz de 3. Então vamos lá. 5 raiz de 3 menos. E a raiz quadrada de 27 é a mesma coisa que 3 raiz de 3. Tá aqui, ó. 3 raiz de 3. Agora eu tenho permissão para subtrair. 5 menos 3, 2. Então, isso aqui é 2 raiz de 3. Galera, então é isso aí. Sempre quando pedir para você somar ou subtrair um radical, primeiro você olha. Se tiver igual aqui, ó, você pode somar ou pode subtrair, né? Igual 5 mais 3, ou 5 menos 3, 2. Então, 2 raiz de 3. Né? E nesse caso aqui, ó, 5 mais 2 é 7, então ficou 7 raiz de 2. Então, tome bastante cuidado, tá bom? E quando tiver a multiplicação é bem mais fácil, né? Se eu tenho aqui raiz de 7 vezes raiz de 3, isso é a mesma coisa de raiz de 7, 21, porque 7 vezes 3, 21. Né? A multiplicação, ela é bem mais fácil. E mesmo se tiver aqui, ó, 2 raiz de 5 vezes 3 raiz de 7, você vai multiplicar o de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro. 2 vezes 3 me entrega 6. 5 vezes 7, isso aí me entrega 35, né? Então, 6 raiz de 35. Isso é para quando tiver uma multiplicação. Tá bom, galera? Então, né, vamos finalizar esse tópico aqui, né? E vamos dar continuidade aí. Bom, galera, e para finalizar, a gente não pode esquecer de falar aí dos expoentes, né? Galera, olha só, quando eu tenho aqui, por exemplo, como transformar uma raiz em expoente. Se eu tenho aqui, galera, olha só, raiz de 8. Como é que eu transformo isso aqui em expoente? Olha só, lembrando que aqui eu tenho 1, né, e aqui eu tenho 2. Você já está cansado de saber. Como é que eu transformo isso em expoente? Eu conservo o 2, quem está na sombra vai vir para o sol, e quem está no sol vai vir para a sombra. Vai ficar 8 elevado a 1 sobre 2, certo? Olha só, outro exemplo. Se eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 4 ao quadrado. Como é que eu transformo isso aqui em expoente? Isso aqui é a mesma coisa que eu colocar 4 elevado a quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Tá desfocando demais, né, galera, esse vídeo. Então, olha só, vamos lá. Outro exemplo aqui bem rápido aqui, ó. Se eu colocar aqui 4, né, raiz quarta de 4 de 6 elevado a 3. Isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 4. Quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vem para a sombra. Então é isso aí, galera. Para você transformar uma raiz em um índice, em uma fração, um expoente fracionário, desculpa, é só você fazer isso aí. Quem está dentro da raiz, você conserva o radicando, e os expoentes, quem está aqui na sombra aqui vem para o solzinho, quem está no sol depois fica debaixo da sombra, tá bom? E para mim voltar, professor, é a mesma coisa. Se eu tenho aqui, ó, 6 elevado a 4 sobre 5. Vamos colocar esse exemplo aí. Se eu tenho aqui, ó, 6 elevado a 4 sobre 5, isso é a mesma coisa aqui. Agora você inverte, ó. Quem está aqui no sol vai vir para a sombra. O 6 fica aqui dentro, então esse 4 vai vir aqui para a sombra e esse 5 aqui vai vir para o sol, ó. Tá bom? Agora é só inverter. 7 elevado a 4 sobre 9. Vai ficar como? 7 aqui dentro, esse 9 que estava na sombra agora vem para o sol, e esse 4 que estava no sol agora vem para a sombra. Tá bom? E isso é o inverso do que a gente viu aqui, ó. Vamos fazer aqui mais um exemplo. 6 elevado a 2 terços. Quem está na sombra vem para o sol, e quem está no sol... Opa,
2 vem para a sombra, tá bom? Então, galera, olha só, é isso daí, né? Operações com expoente fracionário. Só para finalizar, outro exemplo, olha só, se eu tiver um caso assim, ó, de 4 sobre 5 elevado aí ao quadrado. Vamos colocar assim, galera, quando os dois estão dentro do parênteses, quer dizer que a fração toda também vai ser elevada ao quadrado, tá bom? Então 4 ao quadrado, isso me entrega 16. 5 ao quadrado, isso me entrega 25. Bom, vamos ver se eu não estou esquecendo de mais nada. Não, é isso aí, galera. Então, né, para finalizar, a gente finaliza aqui. Eu acho que eu não esqueci mais. Aqui, ó, outra coisa. Expoente fracionário. Se eu tenho aqui, ó, galera, 2 sobre 5 elevado a menos 1. Quando tem um expoente negativo, galera, o que que você faz? Você só vem aqui, ó, e gira a equação. Então, isso aqui vai ficar 5 sobre 2 elevado a 1. Tá bom? Aqui acontece a mesma coisa, 3 sobre 4 elevado a menos 3. Como é que a gente tira esse negativo? Girando a equação. 4 sobre 3 elevado a 3. Pronto, o sinal foi embora. Tá bom? Bom, galera, então é isso aí. Dá uma olhada nos livros, tá? Nos livros de vocês, tá bom? Revisem lá. Vou estar mandando para vocês um link de apoio disso aqui, tá bom? Para vocês estarem revisando e vamos resolver bastante exercício, tá bom, galera? Por enquanto eu só estou relembrando aí algumas coisinhas, tá bom? Que se faz necessário para a gente começar aí nossa bateria de questões, tá bom? Então, vamos dar aí continuidade.